Estamos de volta e agora vamos prestigiar uma proposta de atividade de Geografia, que foi produzida pelo professor Ailton, sobre as bacias hidrográficas da América Latina. Essa proposta de atividade de Geografia é destinada aos estudantes do 8º ano do ensino fundamental, anos finais. A hidrografia estuda e classifica as águas distribuídas pelo globo, seja em estado líquido, sólido ou gasoso. A água é objeto de estudo da hidrografia. Isso mesmo. As bacias hidrográficas compõem um sistema natural de drenagem da água e são formadas por diversos elementos. E para entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos assistir a um vídeo do professor Ailton sobre as bacias hidrográficas da América Latina. Meus melhores, e aí, como é que vocês estão? Bom ou não bom? Bom demais da conta, né? Olha só, o nosso papo hoje é sobre as bacias hidrográficas da América Latina. E para começar a nossa conversa, eu preciso que você saiba, né, que nós compreendemos por bacias hidrográficas um conjunto de áreas ou um conjunto ali de terras, né, que são drenadas por um sistema interligado de cursos d'água. Ou seja, quando eu tenho um rio principal, seus afluentes e seus subafluentes, nós temos então uma bacia hidrográfica. É muito importante destacar que a bacia hidrográfica sempre vai ser composta por um rio principal, seus afluentes, seus subafluentes, pelo divisor d'água, as vertentes, as planícies de inundação, né? Formando então a nossa bacia hidrográfica. Esses elementos, a nascente do rio, a foz do rio principal, formam aí também, são elementos que compõem a nossa bacia hidrográfica. Ao rio principal, seus afluentes e seus subafluentes, vocês também podem ouvir a expressão de rede hidrográfica. Quando nós colocamos os demais elementos, os cursos, os divisores d'água, as vertentes, enfim, nós estamos falando então das bacias hidrográficas. É como se nós tivéssemos uma região tipo num formato de uma concha, né, de uma bacia, aonde o escoamento da água tende a cair em um curso d'água, em um rio, e esse rio pode desaguar em outro rio ou pode desaguar no mar. Nós temos o que nós chamamos de subbacias hidrográficas. É quando eu tenho uma bacia hidrográfica grande, mas, no entanto, eu tenho outras bacias menores que vão se interligando até formar essa bacia grande. Lembrando que uma bacia hidrográfica é uma rede natural de drenagem da água, né? A água da chuva cai, escorrega sobre o solo, cai sobre vai para um curso d'água e aí esse curso d'água segue o seu destino para outro rio ou para o mar. Moçada, tem uma paradinha que nós chamamos de divisor d'água. O divisor d'água é o que vai dar aí o limite para as nossas bacias hidrográficas. É como se nós tivéssemos um relevo e tem um momento do relevo que ele vai fazer esse formato aqui, ó. Então, quando a água da chuva cair, ela vai escorregar por essa vertente ou ela vai escorregar por essa vertente. Esse ponto nós chamamos de divisores d'água. Esse divisor d'água é que vai marcar o limite entre as nossas bacias hidrográficas, onde começa uma bacia e termina outra bacia hidrográfica, beleza? Muito importante destacar que as bacias hidrográficas também são formadas pela ação antrópica, né? As nossas casas, quando nós aí fazemos áreas de plantio, de criação de animais, nós estamos aí alterando as dinâmicas, nós estamos também, né, contribuindo para a dinâmica das bacias hidrográficas, certinho? Moçada, nós vamos destacar então, na América Latina, as bacias hidrográficas da América do Sul, porque são as maiores e principais bacias hidrográficas na América Latina. Vamos destacar três: a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio Prata e a bacia do Rio Orinoco. A bacia do Rio Amazonas, para vocês terem uma ideia, é a maior bacia hidrográfica com volume de água em estado líquido do mundo. Ela ocupa uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros, ocupando países como Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. A nascente do Rio Amazonas, o principal curso d'água, o principal rio da nossa bacia hidrográfica, é lá na Cordilheira dos Andes, no Peru, e a foz no Oceano Atlântico, já aqui no nosso Brasilzão.
ok? Outra bacia hidrográfica que nós já mencionamos, mas vamos falar um pouquinho dela, que é a bacia do Rio Prata. Ela ocupa mais ou menos 3 milhões de quilômetros quadrados em área e região, pensando toda a bacia, beleza? E é a quinta maior bacia hidrográfica do mundo. Ela abarca países como Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Tem 3 rios muito importantes que formam essa bacia, que é o Rio Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai. Essa bacia foi importantíssima também para a escoação, né, para escoar produtos aí na época da colonização no continente americano, ok? No continente sul-americano. Moçada, e a bacia do rio Orinoco? Essa bacia ela fica localizada ali na Venezuela e na Colômbia, principalmente na Venezuela. O rio Orinoco é o principal rio dessa bacia hidrográfica e ela tem uma área, uma extensão aí de aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, belezinha? Olha só, nosso rolê fica por aqui, depois a gente conversa mais sobre essas bacias. Forte abraço para vocês, até a próxima e eu fui! E agora falaremos um pouco sobre a proposta de atividade de Ciências da Natureza, que foi produzida pela professora Daniele, que aborda o tema Ciclo da Água. Essa proposta de atividade de Ciências da Natureza é destinada aos estudantes do terceiro ano, dos anos iniciais do ensino fundamental. Vocês sabiam que as águas presentes nos mares e oceanos, por possuir uma porcentagem, ou seja, uma quantidade elevada de sais, são chamadas de águas salgadas? Exatamente, Gabriel. E na água presente em cachoeiras, rios, lagos, lagoas, riachos, há uma porcentagem mínima de sal. E por isso é denominada de água doce. Mas assim, o problema é que de 100% de toda a água do planeta, apenas 3% são de águas doces. Ou seja, 97% são de águas salgadas. E outra informação importante: vocês sabiam que o rio Amazonas, localizado na América do Sul, é o maior rio em volume de água no mundo? E para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, vamos juntos assistir ao vídeo da professora Daniele sobre a floresta amazônica. Olá, criançada! Como vai? Você sabia que as plantas são extremamente importantes para a liberação de oxigênio sobre o planeta Terra? Temos em nosso país, mas que também se estende à Colômbia, Peru e outros países da América do Sul, a maior floresta tropical do mundo, chamada de O Pulmão da Humanidade, a tão amada Floresta Amazônica. Ela tem a região de maior biodiversidade do planeta Terra. Oferece, além da variedade de flora, que é o conjunto de plantas, solos repletos em nutrientes. Muito do que consumimos, inclusive, vem dessa riqueza florestal. Possui também um acúmulo de extrema importância de águas doces, que brotam de vários rios, e inclusive do grandioso Rio Amazonas. E sem contar com a surpreendente fauna, que é o conjunto de animais. É um mais lindo e interessante do que o outro. Vale a pena conhecer! Com uma preciosidade dessas em nosso planeta, no nosso Brasil, não podemos dar bobeira, deixando que suas árvores sejam cortadas sem um mínimo de fiscalização, de controle, desrespeitando os povos nativos daquela região, como os índios, por exemplo. Devemos pensar em nossas ações de forma sustentável, que significa que teremos sempre cuidados para não prejudicar o meio ambiente e sua biodiversidade. Por isso, criançada, não devemos desperdiçar água, hein? E nem consumir de forma descontrolada. Devemos pensar no planeta Terra, em sua riqueza e nas próximas gerações. Até o próximo Saiba Mais, com novas reflexões e boas atitudes, hein? Portal Conexão Escola, SME Goiânia. E para a nossa última atividade de hoje, vamos prestigiar a proposta de atividade de língua inglesa sobre pronomes pessoais, que foi desenvolvida pela professora Andriele. Essa proposta de atividade de língua inglesa é destinada aos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Os pronomes são palavras que substituem substantivos, grupos de palavras que funcionam como substantivos ou outros pronomes. Mas se você estiver perguntando
Por que os pronomes são importantes? Então, iremos citar 3 pontos. Primeiro, os pronomes dão sentido ao texto. Segundo, eles nos permitem compreender sobre o que ou quem estamos falando. Terceiro, eles evitam repetições desnecessárias. E para entender um pouco mais sobre pronomes, vamos assistir ao vídeo da professora Andriele sobre pronomes pessoais. Hello, I am Teacher Dri, and today we are going to talk about personal pronouns. Personal pronouns são os pronomes pessoais, que na maioria das vezes são muito similares aos pronomes pessoais que temos na língua portuguesa. Mas o que são pronomes? São palavras usadas para indicar o nome de uma pessoa, coisa, objeto, lugar, animal. Quais são os personal pronouns? Podemos identificar 2 formas, os subject pronouns e os object pronouns. Para uma melhor compreensão comparativa, observe o quadro a seguir. Quais são os pronomes mais usados no 3º ano? Entre os subject pronouns temos I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, para ele ou ela, são usados para coisas, objetos, you, você, we, nós, e they, que são eles ou elas. Já entre os object pronouns temos o me, que significa me, mim, you, lhe ou a você, him, lhe ou a ele, her, lhe a ou a ela, it, lhe ou a, you, lhes a vocês, us, nos, e them, lhes, os ou as. Relembrando, como eu disse anteriormente, os pronomes são palavras que substituem substantivos, grupos de palavras que funcionam como substantivos ou outros pronomes. A palavra que um pronome substitui ou se refere é chamada de antecedente. Todo pronome tem um antecedente, mesmo que não seja na mesma frase. Veja o exemplo. Samira adora assistir filmes, mas não gosta de filmes de terror. O pronome ela toma o lugar do substantivo. Antecede Samira. Aqui vai algumas conclusões importantes. O pronome sujeito I sempre será escrito com letra maiúscula. Os pronomes da 3ª pessoa do singular indicam os gêneros feminino, she, masculino, he e neutro, it. O gênero neutro é empregado para identificar coisas não humanas, ideias, animais, objetos, etc. O pronome da 3ª pessoa do plural, they, é usado para todos os gêneros masculino ou feminino. A 2ª pessoa do singular e a 3ª pessoa do plural são representadas por you, e é possível diferenciá-las pelo contexto da frase. Mas por que os pronomes são importantes? Primeiro, ele dá sentido ao texto. Segundo, nos permite compreender sobre o que ou quem estamos falando. E terceiro, evita repetições desnecessárias. Vejamos alguns exemplos de frases com os pronomes possessivos. I am Tom. Eu sou o Tom. It is my dog, Rex. Este é o meu cachorro, Rex. She is a smart girl. Ela é uma garota esperta. We are friends. Nós somos amigos. You are my brother. Você é meu irmão. They are my parents. Eles são meus pais. This dog belongs to me. Este cachorro pertence a mim. I told you about the problem. Eu lhe falei sobre o problema. I gave her a new bike. Eu dei a ela uma nova bicicleta. Don't talk to us. We are studying for the test. Não converse conosco. Estamos estudando para o teste. This is my cat. I love it. Este é meu gato. Eu o amo. We are playing with them. Nós estamos brincando com eles.
Eu espero que você tenha gostado e aprendido bastante sobre os pronomes pessoais. Se inscreva no canal da Teacher Dri e eu espero ver vocês novamente aqui no meu canal. Bye, bye! Então é isso, pessoal. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. E lembrando que o que você viu aqui na TV está lá no portal Conexão Escola na internet. O endereço é www.sme.goiania.gov.br/Conexão Escola. O endereço está aparecendo aqui, ó, na telinha, junto com o QR Code. Tchau, tchau. Tchau, tchau.